Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Prosseguindo na nossa caminhada quaresmal, esse período importante da nossa caminhada litúrgica, de preparação para a Páscoa, esse tempo de oração, de introspecção, de reflexão, de conversão. Terceiro domingo da Quaresma, nessa caminhada rumo à Páscoa. E eu convido os irmãos e irmãs a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9, que diz assim: Nesse tempo, chegaram algumas pessoas levando notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado, enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes: Pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores do que todos os outros galileus? De modo algum, lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles, pensam vocês que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? De modo algum, lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então, Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: Olha, hoje já faz 3 anos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nada. Corte-a, ela só fica aí esgotando a terra. Mas o agricultor respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela por adubo. Quem sabe, no futuro, ela dará fruto. Se não der, então a cortarás. Amém. Esse é um texto, irmãos e irmãs, em que Jesus também se refere ao fim dos tempos, ao juízo, quando Deus fará aquele encontro final com cada um e observará quem aceitou a sua graça e quem rejeitou a sua graça. E esse texto também fala disso. Mas, como nós costumamos dizer, a nossa espera pela vinda de Jesus, pela sua segunda vinda, quando Ele julgará os vivos e os mortos e estabelecerá o seu reino eterno, um novo céu, uma nova terra, onde habitará a justiça, até lá nós precisamos aprender a esperar, aprender a nos preparar. A nossa preparação para celebrar a Páscoa vai na mesma direção da nossa preparação por este grande dia, o dia do Senhor. E esse texto nos fala sobre isso. Primeiro, nos versículos iniciais, do versículo 1 até o versículo 5, Jesus fala sobre 2 situações trágicas que ocorreram. Algumas pessoas levaram a notícia a Jesus sobre alguns galileus que Pilatos tinha matado, enquanto esses galileus ofereciam sacrifícios, ofertas a Deus. Pilatos, historicamente, os dados históricos também revelam,
e bíblicos que Pilatos era um governante bastante perverso, violento. E esses galileus foram mortos, como levaram essa notícia para Jesus, enquanto sofriam sacrifícios. E a questão é que naquela época era muito em voga a chamada teologia da retribuição. As pessoas que pecavam recebiam castigos de Deus e as pessoas justas recebiam bênçãos. Havia muito essa visão naquela época, que tem uma parcela de razão, mas tem também uma parcela de equívoco. É certo que nós tendemos a cultivar aquilo que plantamos, mas se plantamos laranja, a tendência é que nós vamos colher laranja. E se plantamos laranja, nós não vamos colher tamarindo. Se plantamos limão, nós não vamos colher melancia. E assim por diante. Então há uma razão de ser nessa compreensão de que nós precisamos ser consequentes. Precisamos ser responsáveis por nossos atos, porque haveremos de lidar com as consequências daquilo que fazemos. Há uma sabedoria nessa compreensão que vem desde o Deuteronômio, desde a visão do Deuteronômio. Aqueles que buscam ser justos, que buscam fazer a vontade de Deus, estão plantando bênçãos e certamente colhem bênçãos também. E naquela visão, os injustos colheriam os castigos. Assim como se nós plantamos imprudência, se nós plantamos egoísmo, se nós plantamos os nossos vícios, se nós plantamos violência, nós colheremos destruição. Assim como se nós plantamos compaixão, se nós plantamos perdão, se nós plantamos amor, nós certamente colheremos em alguma maneira os frutos das bênçãos de Deus. Mas, irmãos e irmãs, a vida não cabe em nossas caixinhas, seja teológicas, doutrinárias, filosóficas. A vida é sempre muito mais complexa. E às vezes se planta milho, mas a colheita não dá, porque depende da chuva no dia certo, depende do sol no momento certo, depende se terão ou não pragas que ataquem esse milho, depende de um conjunto de fatores. Plantar é um deles, cultivar é um deles, mas nós não temos controle sobre a vida. E é isso que nos alertavam os livros do conjunto de livros de sabedoria, como Jó, que era um homem justo e tanto sofreu, e ele se perguntava: meu Deus, eu procuro ser justo, procuro fazer tua vontade, por que tanto sofrimento? E a grande lição do livro de Jó era justamente mostrar que essa teologia da retribuição tem seus limites. Os justos também sofrem, os justos também adoecem, as pessoas íntegras também morrem, também adoecem, também sofrem. Assim como os injustos também gozam de benesses, muitas vezes. A vida tem essa complexidade que nós podemos observar, como o livro de Eclesiastes mostra, como o livro de Jó mostra. E a grande riqueza do livro de Jó é essa: para além dessa teologia da retribuição, do toma lá da cá, o que eu plantei eu colho, nem sempre é assim, a vida é mais complexa. O que é que nos ensina o livro de Jó? Mesmo no sofrimento, mesmo na adversidade, mesmo na tribulação do justo, é possível ser fiel a Deus. É possível contar com o sustento de Deus. E mesmo no sofrimento, Deus é conosco e nos ajuda a enfrentar o sofrimento com outros olhos, com outra força, com outro ânimo, de outra maneira. Com Deus até o sofrimento, que não é a ser buscado, mas que acontece na vida, mas com Deus até o sofrimento
pode ser terra fértil para crescimento espiritual, para crescimento na fé, para sermos fiéis à vontade de Deus e para darmos fruto no amor de Deus. E Jó deu esse testemunho. Quando no final do livro de Jó ele diz, depois de todo aquele sofrimento e aquelas experiências e aquela angústia, e tanto se perguntar, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Será que eu fiz algo de errado? Eu tenho buscado viver uma vida íntegra, justa, e estou sofrendo tanto. E no final daquela jornada ele vai dizer, meu Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam face a face. Jó descobriu que no sofrimento ele teve a oportunidade de se encontrar de uma maneira ainda mais profunda com Deus e sair do sofrimento transformado, não prostrado, destruído, mas atravessar o sofrimento de maneira a crescer espiritualmente e a ter uma relação com Deus não dependente de troca. Eu amo a Deus porque Ele me faz o bem, eu amo a Deus porque Ele me abençoa, eu amo a Deus porque Ele me dá prosperidade. Não, eu amo a Deus porque Ele é tudo para mim, gratuitamente. E Jó conseguiu encontrar Deus face a face, encontrar no sofrimento uma relação mais profunda com Deus e sair maior, e sair mais amadurecido, mais livre, mais fortalecido e com uma relação ainda mais profunda com o Deus da vida. E aqui, irmãos e irmãs, Jesus chama a atenção mais uma vez para estes limites da teologia da retribuição. Se eu faço, Deus me devolve. Se eu faço, Deus me devolve. Não é isso. E aí Jesus vai dizer que aqueles galileus que foram mortos não são mais pecadores que aqueles que estavam perguntando a ele. Que aqueles que morreram no acidente em Siloé, na torre de Siloé, isso não aconteceu a eles porque eles eram mais pecadores. Não. Isso aconteceu e pode acontecer com qualquer pessoa. E aí Jesus chama a seguinte reflexão: mais que pensar que eles são mais pecadores, reflita sobre si mesmo. Mais que procurar o pecado nos outros, procure em si mesmo. Reflita e converta-se. É o que Jesus diz quando ele pergunta: pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores que todos os outros galileus? E aí Jesus: de modo algum lhes digo eu. E aí ele chama para que eles reflitam olhando para si mesmos. Ele diz: e se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Depois, com relação aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles, Jesus faz a mesma pergunta: pensam vocês que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? De modo algum lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então Jesus chama a esse olhar para si mesmo. Mais que pensar que o castigo é sobre os outros e que o pecado é dos outros, ele convida: olhe para dentro de você. Semelhante àquele chamado lá em Mateus: entre no seu quarto, feche a porta, e o Pai de vocês verá aquilo que você tem a dizer no escondido. E é esse chamado que Jesus faz nesse texto. Um chamado a entrarmos no nosso quarto, a nos voltarmos para dentro de nós e nos convertermos, nos colocarmos diante de Deus com tudo que somos, buscando em Deus essa transformação necessária a cada dia, essa conversão profunda, essa transformação e essa libertação dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas limitações, o que é um processo contínuo de toda uma vida. E dentro desse chamado à conversão, Jesus traz essa parábola da figueira no meio da vinha. Vejam a cena: a figueira, né, que dá figos, estava no meio da vinha, no meio das uvas. Era uma árvore diferente ali naquele contexto. E aquela árvore há 3 anos não dava frutos. E aí o homem que estava lá pergunta ao agricultor: já são 3 anos e essa figueira não dá frutos.
nada encontro nela, não encontro figos. E ele diz: corte-a, diz ao agricultor, ela só fica aí esgotando a terra. E esse também é um chamado à conversão. Somos chamados a dar frutos, somos chamados a frutificar, a não sermos como estudiosos da religião que dizem que há pessoas que vão às igrejas só para desfrutar, né? São chamados consumidores da fé. Vão em várias igrejas, vão lá, assistem, recebem e vão embora, mas não participam da vida da igreja, do trabalho da igreja, da comunhão, da acolhida, da partilha, do serviço, do anúncio do Evangelho. E essa figueira aqui, de certo modo, representa os chamados consumidores da fé, as pessoas que vão às igrejas para sentar, ouvir e ir embora. E aqui há esse chamado de não ser como essa figueira, mas ao invés de estar ali apenas sem dar frutos, participarmos dessa vinha que é a comunhão em Jesus Cristo de maneira frutífera, nos convertendo de um lugar de comodismo, de estagnação, de uma fé domesticada para uma fé participativa, uma fé de doação, uma fé de entrega, uma fé de partilha. Converter-se dessa esterilidade para a fecundidade na fé, para dar frutos, frutos de acolhida, frutos de solidariedade, frutos de amor. Esse é um chamado dessa parábola. Mas essa parábola não para aí. Além desse chamado à participação, a dizer: eis-me aqui, como é que eu posso servir, como é que eu posso colaborar com os meus dons, com as minhas experiências, com o meu tempo, como é que eu posso servir? Além desse eis-me aqui, essa parábola também diz mais uma coisa, que é quando aquele homem fala ao agricultor: corte-a, o agricultor responde da seguinte forma. O agricultor respondeu àquele homem que disse: corte-a porque ela não dá frutos há 3 anos. E aí o agricultor respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e pôr adubo. Quem sabe no futuro ela dará fruto. Se não der, então cortarás. Aí tem essa mensagem, irmãos e irmãs, que junto com o chamado à conversão está também a graça de Deus, está a misericórdia de Deus. Deus não quer que seja cortado imediatamente. O agricultor aí representa Deus nessa parábola. Ele diz: não corte ainda. Vamos trabalhar, vamos colocar adubo, vamos cuidar da terra em que está essa figueira, vamos cavar em volta, pôr adubo, quem sabe ela não dá fruto. Essa é a expressão da misericórdia de Deus. Jesus não rejeita ninguém e não quer que ninguém se perca. Por isso que Ele trabalha ali na árvore, pacientemente, com a sua graça, com a sua misericórdia, confiando que essa árvore dará fruto, confiando que essa árvore vai se converter e vai mudar, confiando em nós, confiando que nós vamos ouvir esse chamado à conversão e vamos sair da inércia para o trabalho, para o serviço, para a participação, para a partilha. Essa é a mensagem de, junto com o chamado à conversão, a graça de Deus que trabalha a terra, que coloca adubo, que cultiva, para que a pessoa se converta mesmo e faça um novo começo e recomece e siga uma nova trilha, agora não mais de comodismo, mas uma trilha de dar frutos para o reino de Deus. E isso a parábola nos chama de uma maneira muito bela, desafiadora, e também nos chama a ser misericordiosos como Deus é misericordioso, porque às vezes nós também corremos o risco de ser como esse homem que disse para o agricultor: corte-a. Às vezes nós somos impacientes e diante às vezes da dificuldade do irmão, da resistência de um irmão, de uma irmã a se disponibilizar, a se doar, às vezes nós corremos o risco de ser como aquele homem que falou para o agricultor: corte-a, deixa para trás, não tem jeito, nunca vai mudar.
E aí também precisamos aprender com o agricultor, que representa o Deus misericordioso. Cave ao redor, coloque adubo, caminhe junto, partilhe o Evangelho, encoraje, viva a comunhão, porque quem sabe essa pessoa mudará. Esse é o chamado também para nós, para sermos perseverantes na nossa semeadura, na nossa vida em comunhão, crendo que Deus nos surpreende com a sua graça. E quando menos esperamos, as pessoas podem dar testemunho de mudanças extraordinárias a partir da experiência do Deus vivo. Então que assim o nosso Deus nos ajude a acolher a sua palavra como um chamado à conversão e como um chamado à abertura à sua graça, que nos transforma e nos ajuda a recomeçar ou a perseverar neste caminho de frutos que virão, com fé na graça de Deus, no nosso esperançar, no sopro do Espírito, os frutos em nossas vidas, nas vidas de quem está ao nosso redor, virão pela graça de Deus. Amém.